Olá, vou fazer um vídeo breve explicando configurações de entrada e saída de áudio no computador ou notebook. Quando eu me refiro entrada e saída de áudio, estou me referindo a periféricos que dão entrada de áudio ao PC ou notebook, como microfone, mesa de som, interface de áudio, plaquinha de áudio, e saída seria um fone de ouvido, uma caixinha de som, enfim. Então, vamos lá. Primeiro passo, clicar no botão iniciar, lembrando que essa explicação está no Windows 10. Clica no botão iniciar, digita som, clica em configurações de som. Pode ser que apareça aí o nome um pouquinho diferente no seu Windows, tá certo? E você clica até achar essa opção aqui de som. Nessa janela eu já consigo configurar saída e entrada de áudio, mas eu vou clicar aqui em painel de controle de som, que é mais prático utilizar aqui essa pequena caixa, essa pequena janela, tá certo? Vou fechar essa maior para ficar mais fácil. Então, só para entender, eu posso dar entrada de áudio diretamente a partir de um plug P2. Esse plug P2 pode ser de um microfone ou pode ser o áudio que vem da mesa de som. Mas também eu posso dar entrada de áudio a partir de uma plaquinha USB. Então, esse P2, em vez de eu plugá-lo diretamente no notebook, eu vou colocá-lo nessa plaquinha e agora eu plugo a plaquinha na porta USB. Então a gente vai ver a configuração das duas, seja entrada via P2 ou entrada via USB. Eu posso fazer isso aqui tanto no notebook quanto no PC. Então vamos lá. Nessa janelinha aqui que está aberta, eu consigo fazer as configurações de reprodução, gravações, sons e comunicações. Mas vamos focar a primeira e a segunda guias. Na primeira guia, reprodução, é a saída de áudio para um dispositivo periférico, ou seja, um fone de ouvido ou uma caixinha de som. Aqui eu tenho a primeira opção ativa, a segunda pronta. Tem mais algumas outras aqui, eu não vou explicar agora para não confundir. Então veja bem, essa primeira está me mostrando que é USB. Por quê? Porque eu pluguei um adaptadorzinho USB. Eu posso, se eu não quiser utilizar a saída USB, se eu quiser utilizar apenas aquela saída normal, a verdezinha, eu posso clicar com o botão direito e escolher a opção desabilitar. Veja que quando eu desabilito a saída USB, automaticamente o Windows habilita a saída P2. Aí eu teria que utilizar o meu fone de ouvido ou a minha caixinha de som na saída P2 do PC ou do notebook para eu escutar o áudio que está sendo produzido. Agora, se eu deixar a primeira opção habilitada e como padrão, nesse caso eu vou plugar o meu fone de ouvido ou a minha caixinha de som na plaquinha, porque o áudio está vindo direto para a plaquinha, porque eu deixei aqui ativo. Agora vamos à configuração. Nessa parte de gravação, nós temos aqui microfone. Clica duas vezes. Aqui você tem algumas guias: geral, executar. Eu vou explicar aqui as principais. Em executar, nós podemos escutar o nosso próprio microfone, caso deseje. É só marcar isso aqui. Mas é melhor deixar desmarcado mesmo, a menos que você tenha a necessidade de escutá-lo. Em personalização, você pode marcar ou desmarcar essa opção. Por padrão, ela vem marcada. E essa opção ela se refere à plaquinha USB. Por exemplo, eu vou fechar aqui para lhe mostrar a segunda opção, que também está pronta, porém eu não estou utilizando no momento. Veja que essa opção não tem a guia personalizado, ela tem apenas 4 guias, certo? Então, vou voltar aqui em microfone USB
E você pode ver que personalizado faz parte apenas dessa opção da plaquinha. Se eu deixar isso aqui marcado, eu vou ter um áudio mais alto, um áudio mais amplificado, com mais volume. Isso é bom quando estou utilizando apenas um microfone. Mas se eu estou utilizando uma mesa de som, um áudio mais complexo, é bom deixar desmarcado. Quando eu desmarco, o som fica bem estabilizado, dificilmente vai distorcer. Porém, ele fica muito baixinho e eu posso ir controlando isso na minha mesa de som ou aqui em níveis. Se eu deixar essa opção marcada, esse som vai ficar muito alto e com risco de distorção. É interessante essa opção quando estou somente com microfone, como eu já falei, porque se eu deixar desmarcado e estiver participando de uma reunião, as pessoas não vão conseguir escutar minha voz, deixando essa opção desmarcada. E aí vai controlando aqui em níveis. Lembrando que essa plaquinha ela amplifica muito o som, ela dá muita altura. Então faça os testes para ver de acordo com o seu equipamento qual a melhor configuração. Geralmente o recomendado é deixar metade ou um pouquinho menos da metade. Mas se você vê que o áudio não está chegando, você aumenta um pouquinho. Se eu clicar aqui com o botão direito e escolher a opção desabilitar, automaticamente ele vai habilitar a segunda opção. Nesse caso, o meu microfone ou qualquer dispositivo de entrada, seja mesa de som ou interface, eu teria que plugar diretamente ao PC. Agora, vale uma ressalva, né? Porque algumas interfaces elas são via USB, então você já vai plugar diretamente ao PC. Agora, se eu utilizar um microfonezinho de computador, um microfonezinho que é próprio para utilizar no computador ou notebook, pode utilizar também nas lives. Nesse caso, eu vou plugá-lo aonde estiver ativo. Se eu deixei a minha plaquinha ativa, então vou plugar a parte rosa no amarelinho. Aqui era para ser rosinha também, né? Por padrão, geralmente o microfone vem com essa cor rosa. Então eu plugo no amarelinho que é a entrada. Se eu estiver utilizando essa plaquinha. Caso eu não esteja utilizando ela, eu vou plugar diretamente ao PC ou notebook. Um detalhe importante, se você está utilizando um PC, um computador, e utilizando um microfonezinho desse, então você pluga esse, de fato, na entrada de microfone, porque o computador ele tem uma entrada de microfone e tem uma outra entrada de áudio que é mais indicada para uma mesa de som, tá certo? Agora, se for somente o notebook, você pode ficar despreocupado, porque vai ter somente duas. Uma para saída de áudio e outra para entrada. Então, basicamente era isso que eu queria explicar nesse vídeo. As configurações de saída, que é reprodução, você pode escolher qual você quer deixar como padrão, é só clicar com o botão direito, habilitar, e depois definir como padrão. Se já estiver habilitado, que é o caso desse aqui, já está pronta, eu só defino como padrão aqui, ó, tá vendo? Ó? Definir como padrão. Ou posso também clicar com o botão direito na outra e dizer, não, eu quero essa aqui como padrão. Então você pode escolher. Isso vale também para a parte de gravação. Então você escolhe qual você quer utilizar e você clica duas vezes para fazer os ajustes de volume. E se for o caso da plaquinha, você clica em personalizado para desmarcar se for mesa de som, marcar se for o microfonezinho direto à plaquinha. Lembrando que se você usa um microfone comum, não é recomendado você colocar aqui. Aí teria que usar uma mesa de som. Agora, se for um microfone de PC, aí você pode plugar diretamente aqui, tá certo? Só um detalhe mais que eu queria explicar para vocês, que é importante também, é clicar com o botão direito aqui no ícone do alto-falante e em seguida clicar em abrir o mix de volume. Essa opção é interessante porque ela me permite mutar algum áudio. Por exemplo, eu vou abrir aqui o navegador de internet, abrir o Google Chrome, vou abrir também aqui o Firefox. Observe que nessa pequena janela eu tenho condições de
deixar o Firefox mudo, o Google Chrome, ou até mesmo os dois. Posso deixar os sons do Windows também mudo. Então, deixa eu minimizar aqui para ficar mais fácil. Essa opção, ela é bem interessante quando a gente está numa reunião online ou até mesmo numa live. Se você está utilizando o Firefox para ver as mensagens do WhatsApp, por exemplo, você pode deixar essa opção aqui desmarcada para que o som das mensagens não seja transmitido na live. Essa sugestão aqui vale para tantas outras janelas que você queira habilitar ou não o seu áudio, tá bom? Isso aqui ajuda muito. Agora só lembrar de depois você desmarcar, porque senão você de repente vai escutar um vídeo lá no Firefox e o áudio não sai. E você diz, tá tendo problema? Não, é porque você desmarcou essa opção, tá certo? E se você tiver, por exemplo, fazendo uma live com todo o áudio vindo da mesa de som, você pode desmarcar tudo isso aqui, porque você vai ter mais tranquilidade. Porque esse áudio aqui é o áudio que será produzido no PC, o áudio interno. Então, se você não está precisando, se o seu áudio é todo externo, você pode deixar essas opções desmarcadas aqui para ter mais tranquilidade, não está aparecendo aqueles sons na hora da live, tá bom? Então, é isso aí. Espero ter esclarecido e até um próximo vídeo.